Bora lá então para a gente trabalhar direito administrativo. Olha que amor maior do que esse. A gente começar nosso dia, nossa manhã falando de terceiro setor, falando de atos administrativos. Então a gente começa a nossa quarta aula. A gente ainda finaliza bem rapidamente, como eu combinei com vocês, o chamado terceiro setor, né? A gente já trabalhou uma boa parte dessa matéria, falta só um restinho aqui para a gente terminar. Depois que a gente finalizar o terceiro setor, a gente entra no grande tema da nossa aula, que são os chamados atos administrativos, que é um grande tema do direito administrativo, né? Por si só, os atos. Então, a gente fica trabalhando, né, esse tema, basicamente, a nossa aula toda. Mas, enfim, relembrando um pouquinho, então, a aula passada a gente começou a falar sobre o terceiro setor, né? Então, a gente viu que o terceiro setor ele vai ser formado por pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, que exercem algum tipo de função social e que, por isso, recebem alguma ajuda, né, algum fomento da administração. Vimos que eu tenho diversas entidades que fazem parte do terceiro setor, e aí a gente foi trabalhando cada uma dessas entidades. Primeiro ponto, antes de relembrá-las aqui, é que os estados, né, o Distrito Federal, os municípios, eles têm também a legitimidade, a competência legislativa para criar suas próprias leis, criando, né, ou tendo a possibilidade, então, de criar outras entidades do terceiro setor, desde que respeitem hoje aquela lei geral que eu falei com vocês, né, que é o marco regulatório do terceiro setor, que é a Lei 3.019, e os demais entes federativos podem criar outras entidades. O que a gente faz aqui, e o que a gente faz no direito administrativo, né, é trabalhar essas entidades que a gente tem, né, que já estão ali postas por lei, seja legislações federais, igual da OS e da OCIP, ou legislação geral, como a lei das OSCs, né, da Organização da Sociedade Civil. A gente trabalha essas leis, mas sempre lembrando que existe legitimidade para os demais entes federativos. Mas, enfim, quais foram as entidades que nós já trabalhamos? Nós já falamos dos serviços sociais autônomos, também chamados de Sistema S, também chamados de entidades de cooperação governamental, né, SEBRAE, SESI, SESC, enfim, são aquelas entidades que vão ser criadas em virtude de autorização legislativa para prestar algum tipo de amparo a uma categoria profissional, uma categoria social, e que, por isso, vão ter a possibilidade de contribuições compulsórias. Trabalhamos os principais pontos. Nesse caso, a gente não teria uma lei específica para trabalhar, porque cada entidade vai ser tratada pela sua própria lei, então a gente só falou do conceito geral, das características principais. Depois falamos das OSs, a OS que é tratada na Lei 9637 de 98, trabalhamos pontos importantes com relação às OSs. Depois nós fomos para as OCIPs, que são as organizações da sociedade civil de interesse público, que são tratadas na Lei 9790, fizemos um comparativo, né, basicamente entre a Lei 9637 e a Lei 9790, que é o que normalmente costumam fazer em prova. Depois a gente foi para as OSCs, que são as organizações da sociedade civil da Lei 13.019, que é tratada, né, que hoje é conhecida, essa Lei 13.019 hoje é conhecida como marco regulatório do terceiro setor, e aí trouxe alguns pontos importantes com relação a essa lei. Para a gente finalizar, terceiro setor, então, a gente só fala da Fundação de Apoio, que vai ser assim, 3 minutos para falar da Fundação de Apoio, não tem muito o que falar sobre ela, mas acho que é importante a gente passar também e entender essa entidade. Depois eu falo de algumas características em comum das entidades do terceiro setor, algumas dúvidas que surgem quando a gente estuda o terceiro setor, e aí a gente já finaliza esse assunto, tá certo? Então a gente começa agora na nossa aula tratando a última entidade do chamado terceiro setor, que a gente separou, né, que eu separei para a gente trabalhar, que são as chamadas fundações de apoio, que eu também posso chamar de entidades de apoio. Então, fundações de apoio ou entidades de apoio. A gente não tem leis relevantes, eu vou até anotar uma lei aqui com vocês daqui a pouco com relação a essas entidades, mas não existe uma lei relevante com relação a elas como as outras que a gente viu. Tá? Basicamente, é só entender a existência dessas entidades de apoio, fundações de apoio mesmo. Então, para quem quiser anotar um conceito, são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, porque, lembrando, né, todas as entidades do terceiro setor são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, criadas para auxiliar outros órgãos ou entidades
da administração pública, criadas para auxiliar outros órgãos ou entidades da administração pública, vírgula, principalmente instituições de ensino e pesquisa científica. Principalmente instituições de ensino e pesquisa científica. Então, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, criadas para auxiliar outros órgãos ou entidades da administração pública, principalmente instituições de ensino ou pesquisa científica. Pessoal, o que acontece? Principalmente em instituições de ensino, tá? Então, por exemplo, universidades federais. Muitas vezes, os próprios professores de uma determinada universidade federal, eles decidem se juntar e criar uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, para prestar algum tipo de auxílio àquela instituição de ensino, àquela universidade federal. Então, por exemplo, a USP. A USP, ela tem uma entidade de apoio, uma fundação de apoio, que é chamada FUSP. A FUSP, obviamente, que ela em si não vai cair na sua prova, mas só para a gente conseguir enxergar um exemplo. Ela é uma fundação, ela é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, ou seja, não tem nada a ver com a administração pública, mas que foi criada para prestar auxílio na pesquisa científica em determinados assuntos. Então, quando eu tenho um determinado assunto lá que é interessante, às vezes, para a Universidade Federal estudar, mas talvez a Universidade Federal, por si só, ela não consegue bancar toda aquela pesquisa, ela tem essa possibilidade, então, de dividir essa pesquisa científica com uma fundação de apoio, com uma entidade de apoio. Muita gente critica as fundações de apoio ou entidades de apoio, porque a entidade de apoio, no final das contas, como ela é criada normalmente até pelos próprios professores ali da universidade, ela vai estar usando, de alguma maneira, servidores públicos. Ela normalmente funciona no prédio da universidade, então ela está usando bens públicos, mas ela não faz parte da administração. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Mas é uma forma que a gente tem de incentivar, né, ou de auxiliar a administração pública nessa parte de ensino e pesquisa científica. Às vezes, universidades de medicina, por exemplo, né, universidades públicas de medicina criam também entidades de apoio para alguma pesquisa, sei lá, de vacina ou de uma doença específica, enfim. Então, é uma forma de prestar algum tipo de auxílio a outros órgãos ou entidades da administração pública, mas sem participar da administração. E aí a forma, né, de ajuda que a gente vai ter é essa, é usar dos próprios servidores ou dos próprios estudantes da universidade pública, normalmente funcionam dentro de um bem imóvel da própria administração da própria universidade, mas é uma forma de auxiliar instituições de ensino e de pesquisa científica, principalmente com relação a essa parte mais de pesquisa mesmo, né, de incentivar ou de ajudar a administração pública nessa parte de pesquisa. A gente tem uma lei que fala sobre as fundações de apoio, que é a lei 8.958 de 94, mas, honestamente, a gente não costuma vê-la em prova. Não é uma lei tão importante para a gente em prova. As fundações de apoio, por si só, normalmente os autores citam, né, essas entidades, criticam, né, trazem essas críticas que eu disse para vocês aqui, mas não é um ponto tão cobrado para a gente em prova, a não ser a existência delas mesmo, né, a não ser a gente saber que essas entidades, elas fazem parte também do chamado terceiro setor, elas não integram a administração, nem direta nem indireta. Normalmente, a universidade pública é da administração pública indireta. Normalmente, universidades públicas, elas são autarquias. Mas a fundação de apoio que está ligada àquela universidade não faz parte da administração pública. Tá certo? Finalizado, então, as entidades que integram o terceiro setor, eu quero só trazer alguns aspectos relevantes sobre o terceiro setor, extremamente simples, os raciocínios que a gente vai adotar aqui, vocês vão perceber, mas eu acho que é importante a gente trabalhar. Então, último ponto dentro do terceiro setor, aspectos relevantes sobre o terceiro setor. Quero entender com vocês alguns pontos importantes com relação a essas entidades, enfim, tirar algumas dúvidas mesmo que possam surgir com relação a esse chamado terceiro setor. Primeiro ponto que a gente tem que discutir é o foro processual. Basicamente é se perguntar qual é a justiça competente para julgar ações em que seja parte uma entidade do terceiro setor. Então, estou ajuizando, eu, Flávia, particular, uma ação em face de uma entidade do terceiro setor. Qual é a justiça competente para julgar essa ação? Se eu te dizer, por exemplo, né, vamos pensar que eu estou ajuizando uma ação em face de uma OSC, ou em face de uma OS, ou em face de uma OCIP,
Existe algo na nossa Constituição, deixa eu abrir a Constituição aqui para a gente, que eu não abri ainda. Existe algo na nossa Constituição, lá no artigo 109, que vai me dizer que essa competência seria da Justiça Federal? Não. Não vou ler todos os incisos, né? Por óbvio, não vou ficar lendo todo o inciso, mas, em princípio, o que poderia trazer para a gente algum elemento seria talvez o inciso 1. Só que o inciso 1 ele fala das causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto aquelas que a gente já viu. Se eu for analisar cada inciso aqui do artigo 109, em momento algum eu vou achar algum elemento que fala sobre essas entidades do terceiro setor, que fala dessas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Então, qual é a justiça competente para julgar as ações em que seja parte as entidades do terceiro setor? Justiça estadual. A competência, ela é da Justiça Estadual. Mesmo se elas firmarem uma parceria com a União. Mesmo que eu tenha uma parceria com a União, o simples fato de existir uma parceria, sei lá, um contrato de gestão, no caso da OAS com a União, não faz com que a competência ela seja da Justiça Federal. A única possibilidade que a gente pode pensar, né, em que a competência passa a ser da Justiça Federal é se a União participar da ação. Que aí, óbvio, se a União decide participar daquela ação, óbvio que aí vai para a Justiça Federal, porque a União traz, né, como imã a competência da Justiça Federal. Então, imaginemos situações, tá? Então, imaginemos que eu, Flávia, estou ajuizando uma ação em face de uma OAS, uma organização social. Essa organização social, ela firmou um contrato de gestão com a União. Então, ela tem uma parceria com a União, ela recebe a ajuda da União. Ok. Simplesmente com essa informação, a competência vai ser da Justiça Estadual. Eu vou ajuizar a ação na Justiça Estadual, é uma ação de procedimento comum, não tem participação de nenhuma pessoa jurídica que ensejaria a competência da Justiça Federal, ponto, Justiça Estadual. Excepcionalmente, se a União, por algum motivo, ela decide participar dessa ação, então se a União ela decide intervir nessa ação judicial, ela tem algum interesse e aí ela decide intervir, aí sim a competência vai para a Justiça Federal, pelo fato de a União estar participando da ação, tá certo? Mas a regra é foro processual, Justiça Estadual. Segundo ponto que a gente tem que analisar é a questão do controle. As entidades do terceiro setor, gente, elas vão se submeter a todas as formas de controle que a gente tem no direito administrativo, no direito constitucional, porque elas estão recebendo recursos públicos. Então, elas se submetem tanto ao controle do Tribunal de Contas, quanto também ao controle do Ministério Público. Então, as entidades do terceiro setor se submetem, sim, ao controle do Tribunal de Contas, se submetem, sim, ao controle pelo Ministério Público. Elas estão lidando com dinheiro público. Elas estão lidando com recursos públicos de alguma maneira. Seja, de fato, repasse de recursos públicos, seja um bem público, seja servidores públicos, enfim, aquelas formas de fomento que a gente analisou, mas tem a natureza de direito público, então elas têm que se submeter, tá certo? Seja o Tribunal de Contas da União, se o dinheiro vem da União, né, se a parceria é com a União, seja o Tribunal de Contas dos Estados, enfim, mas elas se submetem ao controle do Tribunal de Contas, também do Ministério Público, tá certo? Então, se um determinado agente de uma entidade do terceiro setor pratica um ato de improbidade, perfeitamente possível que o Ministério Público ajuize uma ação de improbidade. Tá? A gente vai falar de improbidade depois, com todas as transformações que a lei de improbidade sofreu em 2021, mas a gente continua tendo essa mesma ideia, de que entidades que integram o terceiro setor, que recebem recursos da administração, vão se submeter, sim, a essas formas de controle. Tá certo? Outro ponto que é importante também, só para a gente ressaltar, né, para a gente deixar claro aqui, é a questão do regime de pessoal. As entidades do terceiro setor, gente, elas não fazem parte da administração pública, né? Elas são pessoas jurídicas de direito privado, da iniciativa privada, que simplesmente vão firmar com a administração algum tipo de convênio. Então, o servidor, não vou nem chamar de servidor, porque na verdade nem servidores são, né? As pessoas que trabalham no regime, nas entidades do terceiro setor são empregados completamente submetidos à CLT. Nem vou usar o termo servidores públicos, porque eles não são servidores. Né? Eles podem até entrar naquele conceito amplo de agentes públicos que a gente trabalha mais para frente,
que é qualquer pessoa que exerce uma função pública, enfim. Mas eles se submetem completamente ao direito do trabalho, assim como qualquer pessoa que trabalha em qualquer entidade da iniciativa privada. Então, eles se submetem, né, eles devem respeitar as regras da CLT. O que significa dizer, por óbvio, que eles não precisam se submeter a concurso público. Quem trabalha nas entidades do terceiro setor não precisam fazer concurso público. Concurso público ele é necessário, de acordo lá com 37, inciso 2 da Constituição, para investidura em cargo público ou emprego público. Aqui eu não estou falando de emprego público, aqui eu estou falando de emprego qualquer. Então, não precisa se submeter a concurso público. O que a doutrina e a jurisprudência vão nos dizer é que é importante que eu garanta que eu estou colocando para trabalhar nessas entidades do terceiro setor quem de fato mereça estar ali, porque ele vai receber através de recursos públicos muitas vezes. Então, a doutrina e a jurisprudência simplesmente vão nos dizer que é necessário um processo seletivo objetivo, ou processo seletivo simplificado. Então, processo seletivo objetivo ou processo seletivo simplificado, não porque são servidores, tá? Não porque eu estou comparando com concurso público. É só para garantir o mínimo de princípio da moralidade, né, da impessoalidade, garantir que eu não estou colocando ali só para uma pessoa, só para ganhar dinheiro, só para, enfim, desviar esses recursos públicos. Então, o mínimo que deve se garantir são os princípios, né, que são aplicados a todos que se relacionam com a administração pública de alguma maneira. Então, é importante que a gente tenha um processo seletivo objetivo. Quarto ponto é a questão do patrimônio. Basicamente, a gente se perguntar se essas pessoas jurídicas de direito privado elas têm bens públicos ou se elas têm bens privados, eu acho que aqui a gente não tem dúvida. Se elas nem da administração pública são, não tem por que terem bens públicos. Os bens dessas entidades são bens privados. Os bens das entidades do terceiro setor são bens privados. Lembremos que uma das formas de fomento que nós temos nas leis, por exemplo, da OS e da OCIP, é a permissão de uso de bem público, né? A possibilidade da administração emprestar um bem público para aquela entidade. Aí, beleza, aquele bem que é emprestado, ele é público, porque ele foi emprestado pelo ente federativo. Agora, os bens em nome das entidades do terceiro setor são bens privados. Tem nada a ver com a administração pública, então eles são bens privados. E, por fim, o último ponto, a questão da licitação. Último ponto, licitação. A pergunta que a gente se faz aqui é, para que essas entidades do terceiro setor, elas façam as suas compras, elas contratem os seus serviços, enfim, para que elas firmem os seus contratos em geral, elas precisam ou não se submeter à licitação. Elas precisam ou não fazer licitação. E a gente tem que lembrar o quê? Elas não fazem parte da administração pública. Se elas não fazem parte da administração pública, gente, elas não precisam fazer licitação. Elas não são administração pública. A regra de licitação que está lá no 37, inciso 21, ele é para administração direta e indireta. Agora, como o terceiro setor não faz parte da administração pública, não precisa fazer licitação. Ah, Flávia, mas ela está comprando alguma coisa com dinheiro que ela recebeu de um repasse de recursos públicos. Tudo bem, mas a partir do momento que esse repasse foi para ela, essa entidade ela é da iniciativa privada. Então, ela não precisa fazer licitação. O que ela vai ter que fazer, do mesmo jeito que a gente viu lá no concurso público, o que ela vai precisar fazer é um processo seletivo objetivo. O que ela vai precisar fazer, né, para garantir o respeito àqueles princípios que são aplicados a quem lida de alguma maneira com a administração ou com dinheiro público, é um processo seletivo objetivo ou processo seletivo simplificado. Então, ela vai fazer um processo seletivo objetivo ou simplificado só para garantir que ela está ali firmando aquele contrato com quem, de fato, deveria firmar aquele contrato. Certo? Ok? Passei a régua.
Terminei, então, chamado terceiro setor, a gente começa agora, então, como eu disse, né, um grande tema de direito administrativo. O José Santos Carvalho Filho costuma dizer que atos administrativos, basicamente, é o ponto central do direito administrativo, dentro do qual todos os outros estão ligados. A gente começa, então, a falar de atos administrativos. Então, a gente começa agora a pensar nas formas de atuação da administração. Qual que é o raciocínio que eu adotei quando eu fui criar essa ordem de temas, né, para a nossa aula? A gente começou falando de direito administrativo, entendemos o que o direito administrativo estuda, entendemos que o direito administrativo estuda a administração pública. Fomos direto para a administração. Trabalhamos a administração pública direta, a administração pública indireta, as formas de organização, órgãos públicos, enfim. Fiz um parênteses ali para a gente falar do terceiro setor, só porque eu queria deixar muito claro que a gente estava falando de coisas diferentes ali. Porque se eu deixasse para falar de terceiro setor lá na frente com vocês, vocês poderiam pensar, então tem a ver com a administração pública, então eu quis já trabalhar ali do lado, para você ver que ele está do lado, mas que ele não faz parte da administração. Agora a gente tem que pensar nas formas de administração pública atuar. Como é que a administração pública atua? Então a gente começa a falar de atos administrativos. Antes de entrar no tema, de fato, atos administrativos, que é o tema que a gente vai ter, né, como base da nossa aula de hoje, é importante a gente abrir um primeiro tópico aqui nesse assunto para a gente falar sobre os atos da administração. O primeiro ponto que eu preciso trabalhar com vocês aqui são os chamados atos da administração. Por quê? Nem toda atuação da administração pública se dá através de ato administrativo. Em determinadas situações, a administração ela vai atuar, mas aquela sua atuação não é um ato administrativo. Então, eu quero trabalhar com vocês essas outras formas de atuar da administração pública, entender esse gênero maior que nós chamamos de atos da administração, para a gente entender que eu tenho espécies diferentes e que uma dessas espécies são, né, os atos administrativos. Então, pensa que a gente está trabalhando um conjunto maior agora, tá? Que são chamados atos da administração. Citando algumas formas de atuação da administração pública, então, gente, primeira forma que a gente pode citar de atuação da administração pública são chamados atos políticos. Atos políticos, que eu também posso chamar de atos de governo. Atos políticos ou atos de governo. Os atos políticos ou atos de governo são aquelas atuações da administração pública no exercício da função política, que a gente também chama de função de governo. Então, atos políticos ou de governo são as atuações da administração pública no exercício da função política. Lembra que lá na nossa primeira aula, quando a gente começou a falar de administração pública, a gente entendeu que a administração pública ela poderia ser vista em sentidos diferentes. E um desses sentidos era aquele sentido amplo e o sentido estrito. E quando a gente trabalhou o sentido amplo, a gente enxergou a administração pública tanto no exercício da função administrativa, que é o que nos interessa aqui no direito administrativo, como também no exercício da função política. Então, por exemplo, o presidente da República declarando uma guerra, o presidente da República permitindo que forças estrangeiras transitem no país, o presidente, o governador, o prefeito vetando uma lei. Essas atuações, elas não são atos administrativos, elas não são exercidas na função administrativa. É algo a mais, é uma função a mais que é dada para os chefes do Poder Executivo em certas situações, aqui no nosso exemplo, que é a chamada função política ou função de governo. Quando no exercício dessa função política ou função de governo, nós temos os chamados atos políticos. Outra forma que nós podemos pensar de atuação da administração pública é através de atos privados. Atos privados. Em certas situações, obviamente que é um menor número, né, mas em certas situações, a administração pública, gente, ela vai atuar baseada em um regime jurídico de direito privado. Em certas situações, a administração pública ela vai atuar baseada em um regime jurídico de direito privado.
Claro que é uma menor hipótese de vezes, é um menor número de vezes, porque na grande maioria das atuações da administração ela está atuando com base em um regime jurídico de direito público, mas nada impede que em certas situações ela atue como se particular fosse. Gente, em algum momento dentro de um órgão público, alguém ali responsável pela parte financeira vai assinar um cheque em nome da administração. Vai assinar um cheque em nome do ente federativo. Vai, tudo bem que hoje não tem mais cheque, né? Quase ninguém usa cheque, mas em algum momento pode ser que eu precise assinar um cheque ali para pagar uma conta de pronto pagamento, por exemplo. Essa assinatura de cheque, né, dar um cheque, é algo que você não estuda aqui no direito público. É um trem lá do direito empresarial, do direito civil, enfim, que não tem nada a ver com a gente aqui. É baseado completamente no regime jurídico de direito privado. Se atuando, né, quando atuando com base em um regime jurídico de direito privado, nós temos atos privados, que não se confundem com atos administrativos. Outra forma de atuação que a gente pode pensar também, de atos da administração, são chamados atos materiais. Atos materiais. Os atos materiais são aquelas atuações sem manifestação de vontade. Atos materiais são aquelas atuações sem manifestação de vontade. Muitas vezes, quando um determinado agente público está atuando, ele não está manifestando vontade, ele está só executando ordem. Se ele está só executando ordem, se ele não está manifestando vontade, ato administrativo não é. Eu não posso chamar de ato administrativo. Porque o ato administrativo, ele vai depender, a gente vai colocar um conceito daqui a pouco no caderno, ele depende de manifestação de vontade. Então, pensemos no exemplo, tá? Vamos imaginar aqui, um órgão da prefeitura, né, de um determinado município, foi fazer uma fiscalização numa obra, que aparentemente era uma obra irregular. Era uma obra que não tinha licença para construir, era uma obra na beira de um barranco que a qualquer momento podia cair e matar um monte de gente lá embaixo. Então, esse órgão, né, esse agente público desse órgão público foi lá fazer essa fiscalização. Chegou lá, fez a fiscalização e viu que, de fato, aquela construção ela é irregular. Editou um ato administrativo, esse sim ato administrativo, determinando a demolição dessa construção. Então, ele lá no exercício da função dele, manifestando vontade, bonitinho, um ato administrativo em que ele determinou a demolição da construção irregular, ato administrativo. Voltou lá para o órgão dele, entregou para a pessoa responsável, e em determinado dia que estava marcado para ser essa demolição, o Zezinho subiu em cima do trator, sei lá que máquina que usa para demolir a construção, vamos fingir que é o trator, subiu em cima do trator para demolir aquela construção irregular. Quando o Zezinho está ali, gente, dirigindo o trator para destruir aquela construção, totalmente lá, de acordo com a lei, com aquele ato que determinou essa demolição, Zezinho, ele está editando um ato administrativo? Não. Ele está simplesmente executando uma ordem, ele está dirigindo o trator para destruir uma construção que mandaram ele destruir. Se ele está simplesmente executando uma ordem sem manifestação de vontade, ele está editando o quê? Ato material. Ele não está manifestando vontade dele. Ele está cumprindo ordens. Então, ele está editando atos materiais. Outro exemplo. Vamos imaginar que o órgão de fiscalização de trânsito foi lá, fez uma licitação para a contratação de radar de trânsito, para a instalação de radar de trânsito, aqueles que ficam no poste. Foram lá, compraram os radar de trânsito, tudo bonitinho. Chegou um determinado dia que o Joãozinho pegou a escada, foi lá subir no poste para instalar o radar de trânsito. Esse subir no poste para instalar o radar de trânsito é ato administrativo? Não. Ele não está manifestando vontade, ele está simplesmente cumprindo ordem. Então, é o que nós chamamos de atos materiais. Então, ato material é aquela atuação da administração sem manifestação de vontade. E, por fim, eu não vou trazer um conceito completo aqui, porque a gente vai falar sobre isso durante toda a nossa aula, a gente pode pensar também, agora sim, nos atos administrativos. Atos administrativos, que então é uma espécie dos atos da administração. Então, ao lado dos atos políticos, dos atos privados, dos atos materiais, eu posso citar com vocês os chamados atos administrativos.
Então, é isso que a gente precisa entender. Eu tenho um conjunto maior, eu tenho um gênero, dentro do qual várias espécies, e uma das espécies são os atos administrativos.